O objetivo da aula de hoje é conversar sobre os conceitos mais elementares do direito de família. Portanto, nós trabalharemos ao longo dessa conversa com a própria ideia de família, os conceitos também de conjugalidade, parentesco e afinidade. Bom, para falar de conceito, eu não consigo deixar de pensar num poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele mesmo recolheu na antologia que organizou de seus poemas. É o poema O Lutador. Eu vou ler só um verso do poema. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe a manhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas à carícia, e súbito fogem, e não há ameaça e nem há sevícia que as traga de novo ao centro da praça. Aqui o Drummond está sugerindo, como ele faz no restante do poema, que é muito difícil lutar com palavras. É muito difícil a tarefa de quem se dedica a escrever, né, de ficar brigando com o texto para tentar encontrar a ideia certa, a palavra certa para expressar a ideia. Bom, isso vale, e vale com toda força, para as tentativas de dar conceitos ou de dar definições nas várias disciplinas jurídicas. Mesmo assim, é um dever nosso tentar fazer isso, né? Mesmo reconhecendo que essa luta é uma luta complexa, difícil. E é isso que faremos então nessa conversa. Para tentar indicar esses conceitos, eu vou trabalhar com polêmicas. Eu vou trabalhar com 5 polêmicas, cada uma delas eu atribuo a um autor, a um especialista, porque eu acho que assim vai ficar mais interessante. Então, a partir de cada uma das polêmicas, eu quero desdobrar com vocês alguns conceitos importantes para o direito de família. E a primeira polêmica tem a ver com a definição de família. Eu vou tomar uma definição dada por um jurista mineiro, o Felipe Quintela, que é uma definição muito bonita, mas, a meu ver, ela permite esse tipo de discussão polêmica. Para o Quintela, família é núcleo formado por pessoas que vivem em comunhão em razão do mútuo afeto. Núcleo formado por pessoas que vivem em comunhão em razão do mútuo afeto. Bom, eu penso que esse conceito de família, ele não é bom, porque, por um lado, ele pode dizer mais do que o necessário, fazendo exigências excessivas, por exemplo, exigindo que as pessoas vivam em comunhão. Muito frequentemente os integrantes de uma família não vivem juntos e não têm entre si esses vínculos de comunhão, e muito menos de afeto. Muito frequentemente o que liga dois familiares não é o afeto, é um outro tipo de sentimento, como o desprezo e até o ódio. Então esse conceito ele exige demais. Por outro lado também, ele é muito amplo, muito aberto, muito fluido. Ele exige menos do que deveria. Por exemplo, nele poderia caber uma relação de amizade, por exemplo. Porque são pessoas que vivem em comunhão, de alguma forma, ainda que não coabitem, mas em razão de um afeto, de um mútuo afeto. Então é um conceito que não se presta à finalidade imaginada, a meu ver. Seria possível definir família de uma forma muito simples como um conjunto de pessoas ligadas por vínculos de conjugalidade e parentesco, ou por conjugalidade ou parentesco. Esse conceito é um conceito rigoroso. No entanto, eu reconheço que ele também tem seus problemas, porque, por exemplo, remete a outros 2 conceitos, né? Não é o ideal fazer isso. Ele vai exigir de nós, então, um cuidado na sequência para definir tanto conjugalidade quanto parentesco. Mas ele atende às finalidades mínimas de um conceito, porque ele diz exatamente o que deseja dizer. No entanto, também é possível, no interior desse conceito geral de família, fazer gradações, ou pensar a família em sentido amplo e também depois pensá-la em sentido estrito. Em sentido amplo, a família vai comportar cônjuge, companheiro e todos os outros parentes, inclusive os parentes por afinidade. Esse seria um sentido muito amplo, ela abrangeria parentes
na linha reta ascendente, como pai, mãe, avô, na linha reta descendente, como filho, neto, bisneto, na linha colateral, como irmão, primo, tio, sobrinho, e todos os afins, como sogro, sogra, madrasta, padrasto, enteados, cunhados. Então vejam, esse seria um conceito muito amplo, um conceito de família em sentido amplo, quase que mesmo aquela ideia que nós temos socialmente quando nos referimos à família, nessa perspectiva mais abrangente. No entanto, quase todas as normas de direito tomam a família num sentido mais estrito, num sentido um pouco mais apertado. E aí poderíamos pensar que a família abrange cônjuge ou companheiro, e pode inclusive se restringir a isso, né? Pode haver uma família formada apenas pelo cônjuge ou pelo companheiro, mas também pode abranger, para além disso, os filhos e os enteados, quando, por exemplo, houver uma família reconstituída, em que há filhos de um casamento e de outro, a gente pode pensar naquele núcleo ali como o núcleo composto de um casal com seus filhos, como também pode ser uma família formada apenas por um dos pais e os seus filhos. No primeiro caso, teríamos uma família formada por casamento ou união estável, e no segundo, a chamada família monoparental, né, formada por um dos pais com seus filhos. É basicamente esse conceito mais estrito de família que atrai a maior parte das normas de direito de família. Bom, no entanto, há normas que se destinam à família num sentido mais ou menos estrito. Aí, entre aquele extremo da família tomada em sentido muito amplo e esse outro extremo da família tomada em sentido muito estrito. Por exemplo, para fins sucessórios, o direito considera como família todos os descendentes, os ascendentes e os colaterais até o 4º grau, inclusive. Não considera, por exemplo, os parentes por afinidade. Para fins de alimentos, o conceito é ainda um pouco mais estrito, porque considera ascendentes, descendentes. Na linha colateral, ele só considera o 2º grau, não é? Que é justamente o dos irmãos. Não há, para além do 2º grau, nenhum parentesco relevante para fins de dar e receber alimentos. Bom, uma segunda polêmica que poderia nos ajudar nessa discussão é a polêmica sobre a possibilidade de haver uma família unipessoal. É uma polêmica que surge quando da aplicação da Lei 8.009, que disciplina o bem de família legal, que prevê que esse imóvel em que o devedor reside com a sua família é impenhorável. Para proteger a pessoa que mora sozinha, alguns autores, entre eles o Rodrigo da Cunha Pereira, defendem a possibilidade de trabalhar esse conceito unipessoal de família. O que francamente me parece muito contraditório, porque família é um aglomerado, família é um grupo, então não faz sentido pensar na família de uma pessoa só. Muito embora, a meu ver, seja possível garantir a impenhorabilidade do bem de família desse devedor solteiro que mora sozinho, por conta de uma certa ponderação entre o interesse econômico do credor de ter o seu crédito satisfeito por meio da penhora e esse interesse do devedor de permanecer residindo ou de ter a moradia naquele imóvel. Poderíamos usar, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana para proteger esse devedor, sem esse recurso artificial a uma ideia de família unipessoal. Uma terceira polêmica é a da família multiespécie, que seria aquela que, para além de seres humanos, abrange também animais não humanos, notadamente os animais de estimação. É uma discussão que começa por alguns autores, com algumas teses, mas que já chegou à jurisprudência e que já tem inúmeras decisões trabalhando com essa ideia de família multiespécie. E aqui eu menciono especificamente as ideias da Maria Berenice Dias, que são muito claras no sentido de defender a família multiespécie como uma forma de família. Ela chega a dizer, por exemplo, que os animais deveriam fazer jus a verbas alimentares, uma espécie de pensão alimentícia. E ela diz textualmente: essa pensão deveria servir para cobrir despesas com ração, tosa, visitas ao veterinário e outras despesas.
Ela diz também que é possível falar analogicamente de guarda do animal de estimação. Na verdade, ela defende até algo um pouco mais ousado. Ela diz que todo o capítulo do Código Civil que fala da proteção da pessoa ou dos filhos poderia ser aplicado aos animais. Bom, eu acho que primeiro é desnecessário fazer isso, porque as regras do Código Civil para a partilha de bens dão conta de organizar os desafios impostos pela presença de animais de estimação, em relação aos quais os seres humanos constroem, de fato, vínculos muito afetivos. Claro que não se pode tratar o animal como uma coisa qualquer, porque, na verdade, ele é uma coisa muitíssimo peculiar, como também o são os bens do patrimônio público. Não se pode imaginar que deva se tratar um imóvel tombado como um imóvel qualquer. Ele é especial, ele é valoroso, ele é valioso. Os animais também, muito embora sejam tratados pelo Código Civil na categoria das coisas, não são coisas semelhantes às inanimadas. Portanto, é possível dar a eles um tratamento diferenciado sem elevá-los à categoria de pessoa ou de sujeito de direito. A meu ver, fazer isso não permite que os animais subam e recebam uma disciplina superior. Na verdade, permite que os seres humanos desçam e recebam uma disciplina que é incompatível com a sua dignidade. Equiparar animais e filhos, dando a eles o mesmo tratamento, usando as mesmas regras e as mesmas nomenclaturas do direito civil, não me parece nada adequado. Em quarto lugar, a partir de uma polêmica proposta, ou de uma opinião de Paulo Luiz Neto Lobo, acompanhada também, essa opinião é seguida por outros autores, mas eu quero usar o Paulo Lobo como referência, eu quero tratar de uma série de outras ideias. Para o Paulo Luiz Neto Lobo, não se deve mais dizer que os irmãos podem ser classificados em irmãos bilaterais, quando eles são irmãos de pai e mãe, e irmãos unilaterais, quando eles têm em comum apenas o pai ou apenas a mãe. Essa é uma linguagem tradicional do direito civil, que inclusive tem distinção ou tem muita importância no direito sucessório, já que se um irmão for herdar de outro, faz diferença saber se ele é irmão bilateral ou irmão unilateral. Ou, para dizer de modo até mais claro, havendo vários irmãos, os irmãos unilaterais receberão menos do que os irmãos bilaterais. Para o Paulo Neto Lobo, essa classificação está vedada, porque a Constituição proíbe distinguir os irmãos, ou melhor, a Constituição proíbe distinguir os filhos. Não se pode dizer, não se pode separar os filhos nesta ou naquela categoria, e nem se pode, pior ainda, atribuir a eles direitos e deveres diferentes. Com base na proibição de discriminação contra filhos, o Paulo Lobo pretende também abolir a discriminação em relação aos irmãos. Eu penso que é um equívoco, porque quando se pensa em filho, o que está em jogo é a relação dele com o seu progenitor, com o seu pai. E, de fato, nessa relação pai e filho não pode haver distinção. Todos os filhos, seja qual for a sua origem, têm igual dignidade e merecem igual tratamento. No entanto, o que o Código Civil faz ao classificar os irmãos em bilaterais e unilaterais é pensar na relação de um irmão com o outro. Então aqui não tem nada a ver com filiação, é a relação, é o vínculo que une essas duas pessoas. E me parece razoável supor que os irmãos bilaterais têm algo diferente, constroem uma relação diferente, claro que isso em linhas gerais e de modo presumido, quando comparados com os irmãos unilaterais. Muito frequentemente, inclusive, os irmãos unilaterais não convivem, não vivem na mesma casa, não nasceram da mesma relação, ou, obviamente, não nasceram da mesma relação conjugal. Então, me parece que seria melhor fazer isso. Agora, compreendendo melhor a polêmica do Paulo Neto Lobo, eu vou dar uns passos atrás para trabalhar com os conceitos de conjugalidade e parentesco, já que desses dois conceitos é que deriva a ideia de família.
Então, conjugalidade é o vínculo que une duas pessoas e é um vínculo de natureza afetivo-sexual que une duas pessoas em torno de um projeto comum de vida. Então, o que caracteriza, o que distingue um vínculo de conjugalidade é a sua natureza afetivo-sexual e o fato de reunir apenas duas pessoas em torno de um projeto de vida. No direito brasileiro contemporâneo, há duas formas de organização do vínculo conjugal: o casamento e a união estável. Por outro lado, o parentesco é o vínculo que une uma pessoa aos seus pais e aos demais ascendentes, bem como aos seus filhos e aos demais descendentes, e também aos que derivam ou se originam de um ancestral comum. E aí eu estou pensando nos colaterais. Então, falar em parentesco em sentido próprio é pensar nessa reunião das pessoas que têm um ancestral comum, ou que compartilham um mesmo ascendente. Aliás, é melhor não usar a palavra ancestral, porque ela pode sugerir que o parentesco se resuma a uma ideia de consanguinidade. Na verdade, não. Seja qual for a causa ou o fundamento da paternidade, tanto biológico como por uma construção que não partiu da biologia, o parentesco se organiza e se configura. Então é possível pensar em parentesco na linha ascendente, na linha descendente, de todo modo estamos falando de linha reta, e o parentesco na colateral. E há várias distinções, várias peculiaridades em cada uma dessas categorias que merece análise cuidadosa. Bom, eu chego na quinta polêmica, e é a última das que eu tinha prometido para a nossa conversa de hoje. E eu vou usar uma ideia do Anderson Schreiber para desenvolver essa questão e para criticar uma posição do Anderson Schreiber. O parentesco, tomado em sentido próprio, tem esse alcance. Em sentido impróprio ou analógico, podemos falar também de parentesco por afinidade, que é aquele vínculo que une uma pessoa aos parentes do cônjuge ou aos parentes do companheiro. E aí a gente está pensando no sogro, na sogra, no enteado, na enteada, no cunhado, na cunhada, nesses parentes que acabam se tornando tais em razão de um casamento ou de uma união estável. O Schreiber vai dizer que, para ele, o vínculo de afinidade deve ter o mesmo valor do vínculo de parentesco em sentido próprio. Diz ele que não vê mais sentido na distinção desses dois tipos de parentesco. Bom, eu considero que essa posição é um equívoco, porque há sim muita distinção do ponto de vista social entre essas duas ideias. É de se presumir que as pessoas desenvolvam vínculos afetivos distintos para com os seus pais daqueles que ela desenvolve para com os seus sogros. Do mesmo modo, os irmãos e os cunhados. Não é o caso de dizer que não há uma relação com os sogros e os cunhados e que essa relação não seja importante. É o caso apenas de reconhecer que são coisas diferentes e por isso merecem disciplina diferente. Então, não consigo imaginar correta a ideia de igualar esses dois tipos de parentesco. Bom, eu tentei falar de 5 polêmicas. A partir delas, eu tentei mencionar alguns conceitos interessantes, notadamente um conceito de família, e eu prefiro ficar com o conceito de que família é o vínculo que une pessoas em razão do parentesco ou da conjugalidade, ou melhor, família é um grupo de pessoas unidas por vínculos ou de conjugalidade ou de parentesco. Conjugalidade, por sua vez, é o vínculo de natureza afetivo-sexual que une duas pessoas em torno de um projeto comum. Parentesco, em sentido próprio, é o vínculo que une uma pessoa às outras que têm um ascendente comum, né, que compartilham um ascendente comum, um pai ou um avô. E em sentido impróprio, há o parentesco, também chamado de afinidade, é aquele vínculo que une uma pessoa aos parentes do seu cônjuge. Entre cônjuge e entre os cônjuges, por outro lado, não há parentesco, há conjugalidade. A relação que une esses dois não é de parentesco, mas de conjugalidade.
Bom, haveria muitas outras coisas a dizer, por exemplo, uma forma ou uma explicação sobre como se contam os graus de parentesco, que eu vou mencionar brevemente. Na linha reta, os graus de parentesco são contados apenas tomando em conta quantas gerações há. Porque, por exemplo, do filho ao pai, só há uma geração, portanto eles são parentes em primeiro grau. Do neto ao avô, há duas gerações, portanto eles são parentes em segundo grau. Na linha reta, então, basta pensar quantas gerações separam um parente do outro. Já na linha colateral, a contagem é um pouquinho mais complexa, mas nada demais. Basta tomar duas pessoas, né, de que se queira descobrir o parentesco, o grau de parentesco. Por exemplo, dois irmãos. Qual o grau de parentesco que há entre dois irmãos? Para descobrir, é só subir até o ascendente comum, o pai, então contando aí um grau, depois descer para o outro parente de que se queira conhecer a distância. São 2 graus, então. Na linha colateral, os irmãos são parentes em segundo grau. Os primos são parentes em quarto grau, porque é preciso subir até o ascendente comum, que é o avô, 1, 2, depois descer até o outro primo, 3, 4. Então não há grandes complexidades. O próprio Código Civil, aliás, tem essas regras todas consignadas lá. E para terminar mesmo, eu quero ler um poeminha do Manuel de Barros, que tem esse mesmo assunto lá do poema do Drummond, que é a questão de brigar com palavras, brigar com a língua. O Manuel de Barros, ele confessa que tem um amor por palavras novas, que gosta de inventar palavras. Em direito, rigorosamente, não deveria ser esse o papel dos estudiosos, a menos que houvesse uma necessidade. Quem pretende estudar direito e fazer ciência jurídica não é exatamente quem pretende a mesma coisa de quem pretende fazer poesia ou literatura. Portanto, é preciso ter sim um cuidado com os conceitos, porque eles vão indicar o modo como as soluções jurídicas serão alcançadas. Mas com um poeta é diferente, e o Manuel de Barros é poeta, e ele diz assim: descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um preceptor meu, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre disse. E ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele concluiu. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Então essa foi a nossa conversa de hoje. Um grande abraço, até mais.